Lord Megatron. Tire isso do meu rosto. Relatório. Me diga que encontrou o talismã. Eu o vi. Um cavaleiro deu a um humano antes de morrer, mas a TRF estava com armamento pesado. Você deixou o talismã escapar! Temos que recuperá-lo. Nós já fomos irmãos. Um dia. Professor, não seria melhor chamar mais gente? Sei lá, a Tempestade ou o Bob ajudariam muito no ataque. Não, essa é uma missão de reconhecimento. Como ficou evidente há 2 semanas, simplesmente não somos páreo para o apocalipse. Ei, espera um pouco. Como assim não precisa de nós? Isso é entre os muito evoluídos. E eu garanto, apenas um de nós vai sobreviver. Toda vez que a gente via o Sr. Omar, ele queria alguma coisa emprestada. Oi, Sr. Omar. Ah, oi, seu Julius. Eu posso ajudar? Olha, sabe, eu já ia usar o orelhão e fazer uma ligação, mas já que está em casa, eu podia usar o seu telefone? O que houve com o seu telefone? Para falar a verdade, eu não sei. Eu sei. Se ele não vai falar comigo, não vai falar com ninguém mais. Ele tem sorte que ela não trabalhava para a empresa elétrica. Não, é uma ligação interurbana, é? Ah, não, é local. Ah, tá bom. Vai. Vai nessa. Obrigado, você é um cavaleiro estudioso. Para sair, peça aos garotos. Ele caiu no poço do elevador? Trágico. Com licença, Sr. Omar. Segura aí, seu Julius. Ah, ele queria segurar, sim. Eu estou segurando agora. Para quem você quer ligar? Trágico, trágico, trágico. Tenho que fazer uma ligação. Tô quase terminando. É bom mesmo, porque a vida dele tá por um fio. Não, é para isso que a gente tá aqui. Não, não. Eu adoro falar com você também. Pode me ligar quando quiser. Quando quiser, está bem? Tchau. Escuta. Se a senhora Perkins me procurar, diz que eu não estou em casa. E não está. Acertou? Não deixa passar nada, né, seu Julius? Alô? Quem? Senhora Perkins? O quê? Senhor Omar? Onde? Ele está lá em cima. Tá bom. Tchau. Como vai? Bem, Como estás? muito bem. Como vai, Sr. Omar? Sabe, seu Julius, não precisava fazer isso. Se não queria que eu usasse seu telefone, por que não disse logo? Desculpe. Desculpe?
Isso foi errado, cara. Você é um saco. Isso é coisa que se diga, desculpe. O Sr. Omar aprendeu o que os traficantes sabem há séculos. Se não quer que se metam na sua vida, use o orelhão. Mas que barulho todo é esse aqui? Papai? O que aconteceu? Número 86. O senhor chefe é o seu pai? Ai. Que chato. Claro que ele é o meu pai! Essa é a minha casa! Ora! Mas ele é o arqui-inimigo do meu setor. Ele odeia crianças. Papai! É verdade! Ora, claro que não, fofa. Ah, qual é? Se esqueceu da vez que tentou mandar as filhas dos seus empregados para Plutão? Não a minha filha. Eu amo os meus filhos. Eu só odeio os filhos dos outros. Mas, fofa, você é agente da turma do bairro como número 1 e seus amigos pestinhas. Por que não me contou? Eu tinha medo que você não me amasse mais se soubesse que eu combatia a tirania adulta. Ai, papai! Puxa, fofa, tente se acalmar, por favor. Não faz mal você ser agente da turma do bairro. Você ainda é minha filhota fofinha. Jura? Claro. E é o seguinte... Você e seus amigos continuem combatendo a tirania adulta e eu e meus amigos vamos continuar tentando dificultar a vida das crianças. Hã? Não, se a turma do bairro detiver vocês antes, papai! É a minha garota! Pai, quer dizer que ainda vai cortar o meu cabelo amanhã? Fica quieto, Shawnee! Papai e eu estamos tentando nos entender aqui! Ah, parem com isso os dois! Ei, estão acordados? Vocês querem panquecas? A minha sabor Amora! Ai, eu adoro Amora! E quanto a vocês, vocês querem umas panquecas? É, claro! Nós adoramos panquecas! Então vão à lanchonete! Agora saiam da minha casa! Tá escuro! Fim de transmissão. Lamento, ninguém sabe o paradeiro da noiva do seu filho ainda. Eu sinto muito. Tudo culpa minha. Eu afugentei o Homem-Aranha. Ele era o único que podia deter o Dr. Octavius. É. O Homem-Aranha era um herói. Eu é que não vi isso. Ele é um ladrão! Criminoso! Cortesia do seu amigo de sempre, Homem-Aranha. Roubou a minha fantasia! Quero processar aquele aracnídeo que sobe pelas paredes! Eu quero ele preso na teia dele! Eu quero o Homem-Aranha! O Homem-Aranha voltou! Eu esperei. Um barulho. Uma voz. Um sinal. Qualquer coisa. Se está com fome, suba e olhe à sua volta, Remy. Para que ficar se lamentando? Bom, acabei de perder a minha família. Os meus amigos. Talvez para sempre. Como sabe disso? Bom, Você é uma ilustração. Por que eu tô conversando contigo? Ah, você perdeu sua família. Seus amigos também. Está sozinho. Pois é.
E você morreu. Ah, mas isso não é problema para força de vontade. Se você apenas olhar para trás, nunca vai conseguir ver o que está à frente. Agora suba e olhe. E agora, ao vivo de Robópolis, o programa Grande Soldador. Uhul! Ah, é! Anda, pai, tá perdendo! Tá bom, Warney, tá bom, eu tô indo. Eu tive que trazer trabalho pra casa de novo, desculpe. O Sr. Dunk tá aumentando a pilha. E agora, o apresentador do nosso programa, Grande Soldador! Bem-vindos! Esta semana eu achei que vocês iam gostar de ver as indústrias Grande Soldador. Este é o portão da frente. Lindo, não é? Bom dia, Tim. Bom dia, Grande Soldador! Tim, quem fechou o portão da frente? Eu achei que já que... Oh, a gente nunca fecha o portão, Tim. Isso significa se fechar para ideias novas. Todo dia vem robôs de muitos lugares trazendo ideias novas. E eu escuto cada uma delas. Então lembre-se, se um robô é feito de peças novas, velhas ou sobressalentes, você pode brilhar, não importa do que seja feito. Ele tá falando comigo, pai. Com certeza, filho. Com certeza tá. Tudo bem, gente. Agora vamos inventar. Pode me dar atenção, por favor? Eu tenho uma coisa a dizer. Em primeiro lugar, Stan, tenho que me desculpar com você. Ah, tudo bem. Eu agora percebo que aquela fábrica de creme de fruta no pântano era errada. Claro, o creme é importante, mas o besouro também. Gentileza sua, Dino. Mas eu ainda estou muito triste. Talvez se tivesse alguém guardando seu colo pra mim, tem alguém bem aceito. E acho que devo desculpas a vocês todos também. Sabem, por causar o fim do mundo, da civilização e de tudo, enfim. Eu sabia que o gorducho ia estragar tudo. Só não sabia que seria assim. Mamãe, ele pediu desculpas. E eu sei que levei muita fé no progresso e na tecnologia. E tive tão pouco respeito pela natureza. Mas é tão fácil não ligar para a natureza, ela está sempre lá e a tecnologia é tão brilhante e nova. Nós entendemos, querido. Não entendi nada. Bom, garoto, o que houve foi que o papai esteve à frente do mundo e não tomou conta direito dele. E agora parece que não haverá mais um mundo para você, seu irmão e sua irmã Morales. Vamos lutar? Não. Não há para onde mudarmos. Este é o único mundo que temos. O que vai acontecer com a gente? Bom, eu não sei exatamente. Mas seja o que for, ninguém vai te deixar. Isso mesmo, maninho. Nós ficaremos sempre juntos. Eu sei. Eu sei que vai dar certo. Afinal, os dinossauros estão nesta terra há 150 milhões de anos. E nós não vamos desaparecer.
Aqui é Howard Revato. Boa noite. E adeus.